Graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui para desfrutarmos da palavra de Deus. Eu sou o pastor Luiz, da cidade de Januária, da Igreja Batista Novo Ser. E nós temos compartilhado esses dias a respeito da oração do Pai Nosso. E nós temos caminhado praticamente de versículo a versículo, desfrutando das maravilhas da palavra de Deus aqui através dessa oração. E o verso que eu quero trazer aos irmãos hoje está no versículo 12 e versículo 14. Nós já comentamos disso aqui em outras palavras passadas, mas como faz parte da oração nesta sequência, eu quero trazer à luz de novo, e certamente Deus trará algo à luz, Deus nos edificará com esta palavra, e com certeza Ele estará nos dizendo coisas que nós não falamos em outros tempos passados. Então, o versículo 12 diz assim, na continuação da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que este irmão, essa irmã, este ouvinte que está ouvindo esta mensagem seja edificado, assim como também seja apaziguado consigo mesmo a respeito dessa mensagem, que ele seja edificado pelo Senhor na obediência do teu mandamento, na obediência da tua palavra, e ele venha prosperar, Senhor, conforme o teu propósito, conforme a tua vontade. Acima de todas as coisas, prosperando naquilo que naquilo que diz respeito à obediência à tua palavra, porque a obediência à tua palavra nos traz ricas e abundantes bênçãos, em nome de Jesus. Queridos, olhe bem que aqui nesse verso de número 12, nós mesmos estamos proferindo um julgamento a nosso próprio respeito. É necessário que a gente compreenda isso. Esta oração é uma oração extremamente importante. Ela não pode ser dita ou proferida mecanicamente, assim como muitas vezes nós aprendemos dentro do nosso contexto religioso em que nós fomos criados, onde nós simplesmente rezamos tantos Padres Nossos e tantas Aves Marias, como se a gente tivesse fazendo coisas que fosse como penitência isso. Não é essa a intenção do Senhor, não é esse o propósito do Senhor. Muito pelo contrário, nós percebemos aqui que no versículo 12, nós estamos liberando uma sentença, liberando um julgamento sobre as nossas próprias vidas, e é claro que Deus não faria isso para nos enganar, não faria isso para nos servir de cilada, não. O objetivo de Deus é que a gente, de uma forma muito consciente, nós falamos isso. Por quê? Porque nós seremos realmente cobrados a respeito disso. O versículo de número 12 diz: perdoa as nossas dívidas. Eu estou dizendo para Deus que Deus, Ele perdoa a minha dívida da mesma forma, volto a repetir, como eu tenho perdoado. Então, isso tem um significado muito profundo, por quê? Porque é do mesmo jeito, se eu perdoo parcialmente, eu também serei perdoado parcialmente. Se eu perdoo totalmente, eu também serei perdoado totalmente. Mas se eu não perdoo de jeito nenhum, eu também não serei perdoado de jeito nenhum. Então é preciso que eu faça uma revisão na minha consciência a respeito daqueles a quem eu tenho retido, daquele perdão a quem eu tenho negado. Por quê? Porque da mesma forma que eu estou negando o perdão, me será negado o perdão, da mesma forma que eu tenho perdoado parcialmente, ou seja, eu dizendo assim, eu perdoo este erro, eu perdoo este pecado, mas este eu não perdoo.
né? A gente ouve muitas pessoas dizendo: você não tem noção do que esta pessoa fez comigo, você não tem ideia de como eu fui ofendido, né? E eu quero dizer para você que nesse contexto dessa palavra, o Senhor Jesus, ele veio e pagou um preço tão grande da nossa ofensa, tão grande do nosso pecado, porque na verdade a nossa dívida, ela era imperdoada, né? Não tinha perdão para nós. É tanto que não existia perdão para nós, que teve que vir outro para pagar o preço da nossa ofensa, que foi Jesus, né? Não havia nada que pudéssemos fazer para conquistarmos o perdão. Por isso Jesus veio pagar o preço do nosso perdão, o preço do nosso pecado. Então é preciso que nós entendamos isso, para que nós possamos liberar o perdão. Não existe uma ofensa sequer que nós tenhamos sido ofendidos que seja maior do que a nossa ofensa com que nós ofendemos a Deus. Até a palavra de Deus fala que por causa de uma ofensa, né, por causa de um pecado, o pecado da desobediência de Adão de comer do fruto proibido, que Deus havia proibido, fez com que ele fosse lançado fora do paraíso. Eu costumo dizer assim: você já fez conta de quantos pecados, quantas transgressões você já cometeu? Eu entendo que quanto mais velho nós somos, mais pecado nós temos acumulado. Então, isso significa que o perdão com que nós fomos perdoados, não tem como nem nós calcularmos o preço que foi pago, o alto preço. Por isso, a exigência de Deus foi executar o seu próprio filho na cruz, para que pudesse satisfazer a exigência da justiça dele, para que, por causa dele, eu pudesse ser perdoado. Então, eu quero deixar essa palavra aí no seu coração para que você possa compreender isso, para que nós possamos compreender isso, porque isso bate muito forte comigo também, porque eu sou tão humano quanto você, sou tão pecador quanto você, sou tão falho quanto você, assim como também tenho muitas pessoas que já pecaram contra mim, mas por esta palavra eu sou obrigado a lhe perdoar, porque se eu não lhe perdoar, eu não serei também perdoado, porque eu mesmo estou debaixo dessa sentença, dessa palavra, porque quantas vezes eu já rezei essa oração, eu já orei essa oração, mas agora, graças a Deus, com o entendimento que me salta o coração, eu posso agir de uma forma diferente, compreendendo isso, né? Então, eu deixo essa mensagem para você, para que você não fique de boa pensando que Deus, ele vai condenar você. Não, Deus não nos condena, muito pelo contrário. Deus nos perdoa em Cristo Jesus, mas nós mesmos nos condenamos por causa da falta da observância da sua própria palavra. E só para ressaltar isso, para endossar isso, para respaldar essa palavra que eu estou declarando a você, que eu estou dizendo a você, o verso 14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele veio para nos fazer justiça, porque em Adão nós fomos injustiçados, né? Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos faz justiça. E por causa de Cristo Jesus, da justiça que nos é dada através de Jesus, nós precisamos também praticar a justiça. Porque seria injusto eu receber o perdão e não liberar o perdão. Eu quero que você compreenda isso. É injusto você pleitear diante de Deus o perdão da sua dívida se você não perdoa, desculpa aí, a dívida do seu irmão contra você, né? O Senhor Jesus, inclusive, ele fala conosco a respeito do credor incompassivo, né? Da parábola do credor incompassivo, que ele foi perdoado, mas ele não perdoou o seu irmão. Então, eu deixo essa mensagem para o seu coração e quero convidar você para orar. E amanhã nós estaremos falando de outro assunto
assim como no versículo 13, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre o coração dessa pessoa, para que ela possa, Senhor, mediante a compreensão desse texto, liberar completamente o seu coração, ou pelo menos se esforçar nesse sentido, porque se o Senhor nos ver esforçando-nos para perdoar, certamente o Senhor nos auxiliará na liberação do perdão, assim como também nos perdoará. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado e feito, especialmente pela compreensão da tua palavra. Muito obrigado. Abençoe a vida desse irmão e dessa irmã. Edifica-o para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.